Oi, gente! O tema hoje é produtividade na quarentena. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação e autossabotagem. Vamos lá! Procrastinação é quando a gente tem que fazer alguma coisa e a gente simplesmente empurra com a barriga. Termo bem famoso por aqui, né? Principalmente em Minas. A gente vai deixando para depois, dificulta o processo, arruma coisas para fazer antes, né? Eu acredito que muita gente aí tá nesse processo, principalmente nesse período de quarentena que a gente está vivenciando, que é um período de adaptações, muita gente estudando em casa, muita gente trabalhando em casa, e aí nós temos vários fatores externos para nos tirar do foco. E aí, quem já tem esse perfil mais procrastinador tende a o quê? Usar e abusar, né? Também a gente pode falar sobre sabotagem. Sabotagem é o quê? É você arrumar tudo quanto é tipo de desculpa para não fazer uma coisa. Então eu não dou conta, eu tô com dor de barriga, tem alguém aqui me olhando, eu tenho outra coisa para fazer, e aí você vai fazendo o quê? Vai arrumando desculpas para o seu fracasso naquela tarefa, digamos assim. E como que a gente faz para melhorar isso então, Mariana? Gente, primeira coisa é a gente ter isso em mente. Primeira coisa é você esclarecer. Eu estou me sabotando. Eu sou um procrastinador. A partir disso, você vai entender que não é preguiça, porque muita gente, né, olha muito por esse lado da preguiça. Você vai entender que não é doença. Você vai entender que não é depressão, que não é desânimo, são apenas mecanismos que você criou e uns mecanismos de forma mais negativa para lidar com certo tipo de situação. Então, a primeira coisa é ter isso em mente. Segundo passo, vamos tentar organizar isso? E aí a gente parte do pressuposto que somos seres diferentes. Então, vou dar um exemplo. Eu, Mariana, eu funciono muito melhor à noite, mas é muito melhor. Pede para fazer uma coisa de manhã. Eu consigo fazer, né? Porque eu venço todos esses mecanismos. Mas à noite eu faço com muito mais leveza, sem sofrimento, que às vezes ocorre na parte da manhã. Então, primeiro você tem que se conhecer. Olha, eu funciono muito melhor quando eu acordo, eu já acordo no pique. Então, você pega tudo que você tem que fazer naquela hora e faz naquela hora. Se você tem a oportunidade, né, gente? Então, pensando aqui em uma pessoa que está dentro de casa, nesse momento. Então, se você tem essa oportunidade, você vai pegar tudo que você tem que fazer que você não gosta e vai fazer primeiro. E aí depois vem aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Nossa, fiz tudo que eu tinha que fazer, as coisas que eu não gosto, agora eu posso partir para outras coisas que eu quero fazer, que para mim não é tão sofrido. Então, as pessoas que têm, né, esse mecanismo melhor de manhã, elas ainda têm o resto do dia para ficar tranquilo. Mas tem gente que não vai ter, e não tem problema nenhum. Se você tem a opção de escolha, quem está estudando, quem está fazendo EAD, quem tem que ler alguma coisa, quem tem que produzir alguma coisa, se você tem essa opção, conhece o seu melhor horário, a primeira coisa para se organizar. E opte por fazer o que você tem que fazer naquele horário. Fica tudo muito mais fácil. Ok? Segunda coisa que a gente pode fazer é nos organizar. Como que a gente se organiza? Tabelas, anotações, agendas, quadros, do jeito que for melhor para você. Cada pessoa vai ter um jeito melhor. Eu trabalho com algumas técnicas que geralmente eu passo para meus pacientes. Tem uma muito bacana que é um quadrinho de organização. E quem quiser pode me pedir por direct que eu mando. Tá? Acho que vai ajudar muito. Eu mando e explico como que faz. Depois eu posso até fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso, sobre esse quadrinho. Mas voltando ao assunto, segunda coisa é organização. Terceira coisa é você entender as suas prioridades. Suponhamos,
você tem que fazer um resumo, você tem que mandar um trabalho para o seu trabalho, você tem que arrumar casa, lista, tudo que você tem que fazer. Depois você começa pela prioridade, o que é mais importante, o que é mais urgente, o que eu tenho que fazer primeiro e pronto, faça. Gente, não é fácil, é muito difícil vencer essas coisas. É uma das coisas que mais tenho queixa no consultório e que mais estou tendo queixa agora nesse período de quarentena. É uma luta de você com você mesmo, de você com seus sabotadores, de você com sua procrastinação. E por que é tão importante vencer isso? Porque está muito ligado com o valor que a gente se dá. Quanto mais a gente se auto-sabota e quanto mais a gente procrastina, mais a gente acha que a gente não tá ali dentro de um padrão. Mais a gente acha que a gente não é suficiente. Entendeu? Por isso é importante. Não é porque você não é capaz, porque você é capaz. Não é porque você não tem as coisas que precisam ter para fazer isso. Você tem. É uma questão de vencer isso. Isso só você pode fazer. Temos psicólogos, coaches, ferramentas e várias coisas aí para te ajudar. Mas quem vai pegar para fazer é você. Eu não posso simplesmente chegar e pegar e fazer. O seu psicólogo não pode, sua mãe não pode. Se é uma coisa que você tem que fazer, só você vai fazer. Tá? Então tente colocar essas dicas que eu dei aqui, essas técnicazinhas no seu dia a dia, porque você vai ver como que vai te ajudar nesse processo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E quem quiser a ferramenta de organização, pode me chamar que eu mando pelo direct.